eu vou acabar repetindo o que você falou, mas porque já fazia parte mesmo do roteiro a gente falar sobre. Tá bom. Fechado. Então, falta aí mais um minutinho. Acho que é legal a gente dar uma introdução, né? Já para o pessoal que está aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu admitir aqui. Murilo. Outra coisa, Ana, que eu queria colocar aqui é a nossa área de comunicação pediu que a gente colocasse um pequeno link aqui em todos os nossos encontros para a Opa, voltei, consegui. gente Diga aí. colocar, ter mais contato com as pessoas e ter mais dados de contato, né? Então eu estou colocando esse link aqui para que as pessoas possam ajudar a gente a encontrá-las, vamos dizer assim, né? Numa divulgação, em alguma coisa. Então, aqui está chamado de lista de presença, mas na verdade é mais para como um contato, para a gente poder, no quarto encontro, mandar uma lista mais assertiva e assim por diante, tá bom? Legal. Outra coisa também muito legal, pessoal, que eu queria entrar em pauta com vocês é a respeito do nosso canal do WhatsApp, tá? Por essa semana, acredito, entre hoje e amanhã, já vamos ter o canal criado, e aí vocês vão receber a notificação por e-mail. Assim como vocês recebem também os horários da live, os dias da live, vocês vão receber por e-mail. E eu peço para que quem tem interesse de participar do nosso canal, vocês aceitem lá o convite e vocês serão muito bem-vindos. Lá a gente passa mais cedo, assim, os dias e horários das lives, os conteúdos abordados, alguns desafios para vocês fazerem, como se fosse um esquenta para a live. E assim vocês ficam mais conectados com a gente também consegue passar mais coisas para vocês, mais informações também para vocês. Se vocês tiverem como que eu posso dizer, alguma indicação de conteúdo que a gente pode trazer, entre em contato com a gente por e-mail, vou passar no final da apresentação o nosso canal de comunicação, e aí vocês se sintam à vontade para poder dar a opinião de vocês, dar o feedback de vocês, tá bom? Então, vamos começar. Hoje, como vocês sabem, nosso encontro é de redação, hoje dia 2/9. Vou passar aqui para a Joyce vai falar agora. Tá dando para me ouvir? Tá sim, só tá com um pouquinho de interferência, mas tá dando. Agora tá melhor? Agora foi. Ah, ok. Informações gerais para começar, né? Introduzir um pouco sobre como é o vestibular da VUNESP em si. Primeiramente, a data da prova, né? 20 de outubro. Então, já é legal se preparando em relação aos temas passados do vestibular e temas que podem possivelmente cair, né? Na prova no final do ano. A banca corretora da nossa redação é a banca da VUNESP. Cada vestibular tem uma banca diferente, o Enem tem a banca da Sebrasp, a USP tem a banca da FUVEST, a Unicamp, se não me engano, também é a VUNESP, então é importante se atentar, porque cada banca vai exigir uma coisa diferente do candidato muitas vezes. Então, por isso eu reforço um pouco de vocês lerem o edital é muito importante e ele dá uma base muito boa para quem tem interesse em fazer o vestibular, então eu recomendo vocês darem uma lida ali, porque muitas regras e muitos detalhes, mesmo passando aqui, a maioria deles, tem outros que só estão no próprio edital da prova. O tipo de texto é dissertativo argumentativo, padrão de a maioria das redações de aprovação em vestibular, e a nota da redação varia entre 0 e 40 pontos. Então, é muito importante atingir uma pontuação boa no vestibular, né, na parte da redação, para garantir ali a sua aprovação. Então, é importante sim estudar as outras áreas de conhecimento, mas a redação ela tem um peso muito importante para quem deseja passar no vestibular.
A redação, ela sempre vai ser corrigida por 2 corretores, então a sua nota nunca vai ser só de uma pessoa só, vai ter no mínimo 2 pessoas que vão avaliar a sua redação e vão constituir sua nota. E em alguns casos, quando há uma divergência muito grande na pontuação dada por um corretor e dada por outro corretor, entra um terceiro corretor que vai dar o critério de desempate ali na sua nota de redação. Então não se preocupem, não pensem que às vezes um corretor às vezes não vai gostar muito do seu texto e vai te dar uma nota péssima, e aí quando outro poderia te dar uma nota melhor, porque a VUNESP, para prevenir isso, ela já coloca 2 corretores ali para estarem corrigindo o texto de vocês. Pode passar para o próximo. Bom, gente, aqui eu inverti um pouquinho. Bom, aqui tem um pequeno cronograma, né, do processo Eu acabei invertendo sem querer. de realização da prova. Eu inverti sem querer. Era para esse ser o segundo, mas tá tudo bem. Aqui é o nosso cronograma, como eu já estava falando. Então, nossas inscrições vão do dia 13 até o dia 26 do 9. Pode parecer que não, mas os dias passam voando e é bom a gente se atentar nesses dias. O pedido de isenção já foi, então a nossa próxima data aí importante como o professor Rodrigo falou, aqueles que fizeram o pedido de isenção, o resultado vai sair no dia 6 do 9. Então, gente, se atentem, porque caso haja alguma recusa desse pedido de isenção, vocês têm que ficar atentos à data de pagamento do boleto da prova, do vestibular. Depois vai ter a divulgação do lugar da prova, dia 11 do 10. Então, se vocês ainda não receberam, fiquem tranquilos, porque é a partir das 10 horas da manhã desse dia 11, a prova vai ser aplicada no dia 20 do 10, né? Que também é uma data muito importante, que tem que estar aí no calendário de vocês. É importante vocês trabalharem com esse calendário. Das 14 às 18h30, a divulgação do gabarito no dia seguinte, a partir das 10 horas. Os recursos a partir de dia 22, dia 23. Caso vocês tenham, eu acho que essa questão deveria ser anulada, alguma coisa assim, vocês usam esse recurso e façam a tratativa de vocês com a VUNESP. E o edital de matrícula e o resultado final no dia 14 do 11, a partir das 10 horas. Prontinho. Agora eu vou passar de novo a palavra para a Joyce. Ok, obrigada. Bom, para começar, né, vou trazer mais alguns pontos da redação que são muito importantes, que estão presentes no edital, por isso a importância de vocês lerem o edital, que são coisas que podem acabar zerando a sua redação, e acredito que ninguém quer ter a redação zerada, então vou falar aqui alguns pontos que são importantes para vocês se atentarem quando vocês forem fazer a prova em si. Então, serão, aqui está expostos, né, motivos que podem acabar zerando a redação do candidato que fizer um desses tópicos. Então, primeiro, fugir do tema ou gênero proposto, ou seja, se você foge do dissertativo argumentativo, faz uma poesia, faz uma crônica ou alguma coisa do tipo, a sua redação ela não será avaliada porque ela não cumpre o gênero proposto. Apresentar nome, assinatura ou qualquer coisa que faça com que identifique que foi você que escreveu aquela redação. Porque uma coisa muito importante sobre a redação dissertativa argumentativa é que ela tem que ser impessoal. A gente vai trabalhar isso um pouco melhor quando eu apresentar um exemplo de como escrever uma redação dissertativa argumentativa, mas um dos pontos principais dela é que você tem que ser completamente impessoal. Então, utilizar pronomes que não demonstrem pessoalidade é de extrema importância. Se ela estiver em branco, apresentar textos em forma não articulada verbalmente, por exemplo, desenhos, rabiscos ou coisas que não estejam relacionadas à escrita em si. Se for escrito em outra língua que não seja língua portuguesa, se estiver ilegível também. Se tiver um texto que está fora do espaço reservado, então no dia vocês vão receber uma folha de rascunho e a folha oficial. A folha de rascunho não é obrigatória de vocês fazerem um rascunho nela. Se vocês decidirem no dia já realizar a redação direto na folha oficial, tudo bem. Não recomendo vocês passarem direto para a folha, né? Acho legal utilizar o rascunho ali para vocês melhorarem as ideias de vocês, desenvolverem melhor. Mas se vocês não utilizarem o rascunho, não tem problema nenhum. O importante é utilizar a folha oficial mesmo.
Se ela tiver 7 linhas ou menos, ela tem que eu vou explicar sobre isso um pouco melhor, da questão de linhas, mas não pode ter menos do que 7 linhas ou 7 linhas, senão vai zerar a redação. Eles não vão considerar que você conseguiu desenvolver ali o texto dissertativo argumentativo. Aqui, o próximo ponto, desculpa, apresentar menos de 8 linhas autorais, ou seja, muitas vezes você pode sim utilizar coisas que vêm na coletânea de textos para constituir o seu texto, mas se o seu texto tiver 8 linhas corridas, né, seguidas, só de cópia, seja de textos motivacionais ou então de outros textos que estejam na prova, na internet ou em redações já existentes, eles não vão poder considerar que aquilo foi escrito realmente por você, porque boa parte daquele material já está escrito por outra pessoa, já foi constituído por um outro ser humano. E, por fim, se ela for idêntica ou muito semelhante a outras redações deste processo seletivo ou de outros. Muitas vezes, tem alguns temas da VUNESP que são extremamente semelhantes a outros temas da VUNESP mesmo, ou então a temas de outros vestibulares. Então, acho difícil alguém decorar uma redação inteira e escrever direto, também teria que ter muita sorte, mas é uma coisa que não pode fazer uma redação que já existe, que é de outra pessoa. E principalmente colar de outra pessoa que está participando do processo seletivo junto com você. Pode passar para o próximo. Bom, os critérios de avaliação. A gente vai separar aqui os critérios que vão ser utilizados na correção da redação de vocês, e basicamente são 4 critérios. Aqui eu resumi muito sobre esses critérios. Eu recomendo fortemente vocês lerem o edital, porque lá é desenvolvido melhor o que cada critério vai realmente cobrar. Então, eu acho uma leitura muito interessante ser feita. Em primeiro lugar, o tema, em que vai verificar se o candidato ele vai abordar o tema proposto da redação, e se você tem o desvio completo desse tema, você acaba recebendo uma pontuação ali equivalente a 0. Estrutura, gênero de texto e coerência, em que aqui vai ser avaliado se você estruturou o seu texto da forma correta, ou seja, possuindo tese, argumento, a introdução, desenvolvimento, a conclusão, que é o modelo esperado para uma redação dissertativa argumentativa. E o desvio, né, desse critério também acaba resultando em uma nota 0 neste critério. A língua, né, norma padrão, oralidade e a modalidade de registro, em que vocês têm que seguir a norma culta da língua portuguesa. Assim, eu entendo que muitas vezes, quando vocês forem fazer referência à frase de outras pessoas, muitas vezes de filmes, séries ou essas coisas, às vezes pode ter ali uma fala que não seja exatamente seguindo os padrões da língua portuguesa, mas aí, nesse caso, tem que sempre vir acompanhado das aspas. Fora disso, qualquer tipo de escrita que fuja da norma padrão vai ser considerado um desvio e que pode acarretar ali em um desconto de nota ou então acabar zerando. Mas, assim, para zerar esse critério, tem que fugir muito do registro da língua. E, por último, a questão da coesão, em que vai avaliar o emprego dos recursos coesivos da língua. Anáfora, catáfora, substituições, conjunções, etc. Ou seja, aqui vai ser a parte mais técnica da língua portuguesa, né? Quando a gente tem as lives aqui de português, muitas vezes vocês vão ver as pessoas daqui do Nave corrigindo essa parte, então seria legal vocês acompanharem também as lives para poder fazer esse check, né, de conteúdo. E é muito importante. Depois eu vou mostrar durante uns exemplos que eu trouxe de redação a importância de um texto ter os conectivos bem utilizados na constituição, tanto do seu texto quanto da sua nota. E é basicamente isso sobre os critérios de avaliação. Pode passar para o próximo. Bom, agora que a gente vai começar estruturando uma redação, eu não tenho mais a redação que eu utilizei para fazer o vestibular, né, para entrar aqui na Faculdade de Engenharia Salvador Arena, mas o modelo de redação cobrado pela VUNESP, ele é muito semelhante ao modelo de redação cobrado pelo Enem.
As divergências entre eles são basicamente em questão de proposta de tema, em que o Enem ele vai abordar uma forma muito mais simples o tema. A FUVEST, a VUNESP, perdão, ela é um pouco mais chatinha em relação a isso. Muitas vezes ela apresenta temas que são um pouquinho mais complexos, mas nada impossível. E outra diferença que vão ter, né, entre a redação da VUNESP e do Enem é a questão da conclusão, em que eu vou mostrar aqui uma conclusão que eu fiz. E, basicamente, enquanto no Enem você tem que apresentar ali propostas de intervenção, ou então como você pretende solucionar a problemática apresentada pela banca da Sebrasp, na VUNESP você não precisa fazer isso. Não é obrigatório que você coloque ali uma proposta de intervenção, uma medida de solução, nem nada do tipo, até porque, muitas vezes, os temas utilizados pela VUNESP não tecnicamente são um problema que deve ser resolvido. A VUNESP ela gosta muito de utilizar temas em que você vai decidir se aquilo é um problema ou se aquilo é uma solução. Então, vai muito de você qual é o lado que você vai querer seguir durante a sua redação. Esse é um ponto muito interessante, muito legal sobre a redação da VUNESP. Eu acredito que ela seja mais aberta nessa questão de o que você pretende defender ou não. E aqui o exemplo que eu vou trazer é uma redação que eu escrevi para o Enem, o último Enem, né, o Enem do ano passado, em que eu obtive uma pontuação muito boa, meus erros foram apenas questões de vírgula, então a minha nota ela foi boa e por isso eu decidi trazer esse texto aqui, porque eu sei que ele não conta com erros que podem acabar confundindo vocês. Bom, o tema da redação do Enem 2024 era Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Na introdução da redação da VUNESP, e de qualquer vestibular também, normalmente, o que você vai fazer? Você vai interpretar aquele tema. Então, você lê o tema, você vê o que aquele tema te traz. Nesse caso aqui, é um problema, né? Você tem que estar resolvendo um desafio. Então, neste caso, o que eu acabo fazendo sempre? Eu descrevo aquele problema por meio de um exemplo de alguma série, de algum livro. Essa, inclusive, é uma maneira muito interessante de você começar a redação. Muitas pessoas acreditam que você deve começar a redação com um filósofo, alguma coisa do tipo, mas os seus conhecimentos são importantes, os seus gostos são importantes. Então, se você percebe que uma música que você gosta, que uma série que você gosta, que um filme que você gosta tem relação com aquele tema, você pode sim começar a sua redação descrevendo aquela situação para fazer um link com o tema da redação, que nem eu fiz aqui. Na série Star Trek, escrita por Gene Roddenberry, todos os seres, independentemente da sua função social, têm seus trabalhos reconhecidos e remunerados. Ou seja, se o tema da redação era invisibilidade do trabalho de cuidado, tem ali uma desvalorização. E aí, ou seja, pessoas que não são bem reconhecidas, remuneradas, coisas desse tipo. Então, como eu começo a redação? Eu começo apresentando uma realidade em que isso é completamente diferente. Então, aqui no caso Star Trek, né, em que é o completo oposto. As pessoas, elas são reconhecidas e elas são bem remuneradas. E aí, o que eu faço? Para sair, né, literalmente, transitar desse mundo fictício para o mundo real, eu coloco esse conjunto de palavras, né, que faz assim, ó, fora do mundo da ficção, contudo, ou seja, saindo do mundo da ficção, no Brasil isso não acontece, porque o Brasil não exerce as mesmas medidas de Star Trek. E aí, aqui eu vou especificar o porquê, ou seja, eu vou apresentar a minha tese, vou falar o que realmente está acontecendo no país, e depois, que eu aqui coloquei nas cores azul e amarelo, eu vou apresentar a minha primeira tese e a segunda tese. Na introdução é basicamente isso. Você pode seguir de outra forma, essa é a forma como eu sigo, vocês podem seguir da forma como vocês quiserem, mas o importante é o quê? É você apresentar qual que é a sua tese, ou seja, qual que é o seu parecer sobre aquele tema. E depois disso, você vai apresentar 2 pontos que vão defender a sua visão. Porque nesse texto dissertativo argumentativo, você deve argumentar. E para realizar esse argumento, você tem que ter ali 2 pontos de defesa que você vai desenvolver durante o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Então, aqui eu coloco assim: visto que faz-se necessário enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado feminino do país. Tal cenário é de extrema importância, pois envolve de maneira intensa desafios ligados ao
Eu sempre sigo nas minhas redações esse modelinho, né, de falar que a minha tese, ela é importante, ela é de extrema importância para o mundo contemporâneo. E aí eu vou falar por que ela é de extrema importância. Porque ela vai envolver 2 pontos importantes, que vai ser o que eu vou defender durante o meu texto. Então, assim, numa redação, é muito importante você utilizar as palavras ao seu favor. Quanto mais conjunções você coloca entre uma frase e outra, é muito mais fácil de você garantir que aquilo que você está escrevendo está fazendo sentido. Ou seja, que, por exemplo, eu começo com Star Trek, que, assim, é ficção. Aí, fora do mundo da ficção, ou seja, estou fazendo um engate para o que eu vou vir depois. Depois disso, eu coloco aqui, visto que é uma conjunçãozinha que vai explicitar o que eu estou falando antes. Depois, eu falo do tal cenário. Então, assim, o seu texto, ele tem que ser uma corda que vai dando nós para continuar. Então, é muito importante o estudo, né, dessas conjunções na língua portuguesa e o papel que cada conjunção faz no seu texto. E aqui, como argumentos, eu coloco desafios ligados ao combate de uma mentalidade social que segue moldes antiquados no mundo atual, além da ausência de campanhas públicas acompanhadas de legislações que valorizem essa função na nação brasileira. Aqui tem vários argumentos que você pode utilizar. Esses foram os argumentos que eu pensei. Não pense que em uma redação só tem 2 coisas que você pode defender, tem várias coisas que você pode. Então, eu entendo que muitas vezes a gente sai da prova muito ansioso, vai conversar com um colega, e aí a gente fala, eu defendi X. Aí o colega fala, eu defendi Y. E aí você já fica assustado pensando que, meu Deus, eu errei e eu vou tirar 0. Não é assim que funciona. Se você consegue elaborar bem o seu texto e provar aquilo que você está falando, não tem problema nenhum, a sua nota vai continuar maravilhosa, independente do seu colega ter uma visão completamente diferente da sua. Mas um ponto muito importante aqui de salientar é que esses argumentos, eles têm que ter sentido no mundo atual. Então, muitas vezes, tem redações que elas podem ser penalizadas pelo candidato não seguir, muitas vezes, a questão dos direitos humanos. Muitas redações ultimamente, eu vi uma notícia sobre isso, muitas redações elas vêm sendo zeradas ou penalizadas, porque os candidatos eles não se atentam ao que eles estão defendendo, se aquilo que eles estão defendendo é uma coisa permitida de se defender. Então, fiquem atentos. A VUNESP, ela gosta muito de, ultimamente, trazer temas ligados à inteligência artificial, então se atentem às notícias. Depois, no final dessa redação, eu vou trazer um canal que eu gosto muito de me atualizar por meio dele, quando eu estava fazendo vestibular, ele trazia conteúdos muito bons, e eu vou dar algumas recomendaçõezinhas sobre repertórios e coisas do tipo. Pode passar para o próximo. Ok. Desenvolvimento 1. Depois da sua introdução, em que você traz ali a sua tese e os seus 2 argumentos, no primeiro desenvolvimento, você vai trabalhar o seu primeiro argumento. Então, uma vez que você tem seu primeiro argumento estabelecido, você pode já partir para o desenvolvimento. Tem muitas pessoas que não gostam de escrever a redação linearmente, ou seja, começar pela introdução, ir para o desenvolvimento e terminar na conclusão. Isso é uma questão de prática, vocês veem como que é melhor para vocês, se vocês acham que começar pela conclusão é melhor, começar pelo desenvolvimento é melhor, mas eu acredito que fica muito mais coeso, né, quando você vai seguindo linearmente, porque você consegue ter uma noção geral se você não está esquecendo nenhum ponto, se tem alguma coisa importante que você esqueceu de mencionar. Enfim, no desenvolvimento 1, você deve elaborar o seu primeiro argumento pré-definido na introdução. A VUNESP não obriga o candidato a trazer um repertório para a redação, mas o repertório pode ser uma boa ferramenta para a elaboração e defesa explícita do seu argumento. Ah, tá. Tem uma pergunta aqui no chat de o peso da redação em relação à prova. A redação, ela varia entre 0 a 40 pontos, independente do curso. Qualquer curso daqui da faculdade vai valer de 0 a 40, então ela tem um peso bem grande na composição da nota final. Mas, continuando. A VUNESP ela não vai obrigar você a trazer um repertório. Você não é obrigado. O Enem, ele obriga, a FUVEST também, se não me engano, obriga, mas a VUNESP não.
Mas isso não tecnicamente é uma coisa tão boa. Por quê? A não ser que você tenha muita prática mesmo em fazer redação, às vezes não colocar um repertório pode acabar te atrapalhando no seu raciocínio. Mas isso é uma questão bem pessoal. Se você acredita que você já escreve há um bom tempo e você consegue ali utilizar as palavras de uma boa forma, consegue deixar o seu argumento explícito sem uma base de repertório, continue sem utilizar o repertório. Mas se você ainda sente uma insegurança sobre a forma como você escreve e desenvolve seus textos, eu recomendo fortemente a você incluir um repertório durante o seu texto. Uma coisa importante também é que você pode utilizar na redação da VUNESP apenas um repertório durante o texto inteiro. Não sei até que ponto isso seria interessante para a elaboração de, muitas vezes, argumentos distintos, mas se alguém decidir, né, utilizar um repertório apenas, desde que ele seja bem aproveitado, né, tenha um bom aproveitamento durante o seu texto, não apresente nenhuma incoerência ou alguma coisa do tipo, não tem problema algum. Bom, nesse parágrafo aqui do meu desenvolvimento 1, eu escrevi assim: nesse sentido, muito importante, já vou começar por aí. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, é muito interessante você começar com as conjunções. Numa redação, a conjunção ela vai ser a sua melhor amiga. Você tem que andar com ela para toda frase que você vai. Então, podem perceber que toda vez que eu dou um ponto ou um início de frase, muitas vezes eu vou utilizar uma conjunção. Porque, reforçando, a conjunção, ela deixa claro ali para você que você está seguindo de uma maneira lógica o seu texto. Uma pergunta, vamos ver. A redação da VUNESP não precisa de proposta de intervenção, correto? Se sim, mesmo que não seja necessário, é necessário ter uma para manter o começo, meio e fim? Entre 20 e 23%. Ah, tá. Não é obrigatório você colocar uma proposta de intervenção. Por quê? Porque muitas vezes o tema da VUNESP não é algo que você tem que resolver. Muitas vezes é uma coisa que tem divergência de opiniões, mas não é algo que seja realmente um problema para a sociedade. Às vezes é um fato social. Então, quando é nesses casos, não faz nem sentido você apresentar uma proposta de intervenção para algo que não necessita de intervenção. Então, não tem problema nenhum você não colocar uma proposta de intervenção ali no seu texto, porque não necessariamente, eu sei que a gente está muito acostumado a fazer a redação do Enem, e o Enem, ele cobra muito isso da intervenção, então a gente acredita que para o nosso texto ficar bom, a gente tem que apresentar uma proposta de intervenção, mas não necessariamente. Não ter uma proposta de intervenção não implica em dizer que o seu texto não está cíclico, ou seja, não tem um início, meio e fim. Não necessariamente. No final desse texto aqui, eu não sei que horas você chegou na redação, na live de redação, Mariane, mas esse meu texto, ele é do Enem, uma redação minha do Enem, que eu adaptei para a VUNESP, e no último parágrafo eu vou mostrar para vocês como que eu fiz ali uma conclusão no modelo da VUNESP, mantendo o meu texto cíclico e com início, meio e fim. Então, eu espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Se você tiver mais alguma dúvida, é só colocar aqui no chat. Mas aqui, continuando. Nesse sentido, considere-se o pensamento da sociedade atual, marcada por traços patriarcais, como um dos principais pontos a ser enfrentado para o reconhecimento da importância do trabalho de cuidado feito por mulheres no Brasil. Ou seja, o seu primeiro período, sua primeira frase nesse desenvolvimento 1, tem que ser uma retomada do seu argumento. Você vai literalmente escrever iniciando com uma conjunção. Eu recomendo nesse sentido, nesse contexto. Não recomendo primeiramente, porque se você coloca primeiramente, no segundo desenvolvimento você tem que colocar segundamente, e isso muitas vezes não é visto com bons olhos pelos corretores. Então, eu acho que nesse sentido, nesse contexto, são conjunções bem legais para começar o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, nesse primeiro período, você vai fazer uma breve retomada do seu argumento inicial. Você vai literalmente escrever com outras palavras. Essa é uma parte importante. Repetição de palavras é algo que tira muita pontuação. Então, busquem ampliar o repertório de palavras de vocês, sinônimos e coisas do tipo, para vocês poderem utilizar durante a redação. Senão, ela fica uma coisa muito repetitiva de palavras, e quanto mais você diversificar elas, melhor.
Então, aqui eu fiz uma breve retomada no meu primeiro argumento, e aí eu vou começar o próximo período, a próxima frase, com uma conjunção. À luz disso, pode-se explicar tal afirmação por meio da filósofa. Ou seja, aqui eu vou explicar o meu argumento por meio de um repertório. Eu vou falar, o que eu tô falando faz sentido porque tal pessoa que tem uma capacidade teórica, que tem uma base teórica boa e é reconhecida, né, no Brasil, no campo da filosofia, no caso de Jamila Ribeiro, ela fala que a sua luta diária como uma pessoa do sexo feminino no país é ser vista como ser humano em uma nação insistente em negar a sua existência. Ou seja, eu tô falando, meu argumento faz sentido porque nós temos uma pessoa que tem embasamento teórico que está falando que ela se identifica com isso. Aqui você não precisa literalmente apresentar algo que concorde com o seu argumento. Muito com, o que eu digo com isso, né? Muitas vezes você pode apresentar um repertório de um cenário em que as mulheres são valorizadas, em que as mulheres são reconhecidas. A única coisa importante, se você fizer isso, é que depois você deixe explícito que isso não acontece na realidade, entende? Então, a questão do repertório, ela é muito versátil. Você é uma coisa mais, assim, de prática e de, querendo ou não, um jogo, né, que você vai ali fazendo várias vezes, você identificar quando é melhor você utilizar um repertório que bate diretamente com o que você está falando, para concordar com você mesmo, ou quando você vai utilizar um repertório que traz um cenário completamente oposto, em que você vai fazer um contraponto com a realidade, criticando a realidade, né? Então, depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um apontamento para deixar mais explícito ainda para o corretor que a fala da Djamila tem completo sentido com o meu argumento, ou seja, a fala de Djamila expõe o caráter nocivo da sociedade contemporânea, a qual pouco se esforça para valorizar as mulheres, fator diretamente impulsionado pelo pensamento patriarcal. Ou seja, se no meu primeiro argumento eu falo que o pensamento da sociedade atual, marcado por traços patriarcais, é um dos principais motivos, um dos principais pontos a ser enfrentado para a gente resolver o nosso problema, aqui eu vou estar deixando isso claro para o corretor. E ele vai perceber que na minha redação, tudo ali está sendo amarrado, tudo está fazendo sentido. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma conclusão desse parágrafo, ou seja, apresentei ali meu argumento um pouco mais explicadinho. Depois disso, eu trouxe um repertório que vai confirmar o que eu estou falando. Eu adiciono uma frase que vai deixar explícito para o corretor e eu vou concluir tudo isso falando. Assim, para que ocorra o desenvolvimento da nação em níveis sociais, requer-se a superação das críticas feitas por Djamila, sendo possível não apenas a visibilidade desse trabalho, mas também uma remuneração digna às mulheres inseridas em tal contexto laboral. Aqui, basicamente, eu acho uma coisa interessante se fazer, vocês vão perceber isso no final dessa redação, em que eu gosto de sempre fazer parágrafos e textos cíclicos. Ou seja, se eu comecei o meu texto com Star Trek, eu vou terminar meu texto com Star Trek. Se eu comecei, isso não é obrigatório, eu só acho uma ferramenta interessante e que muitos corretores gostam. Se eu comecei com o meu parágrafo falando, ou ali, né, no meio do meu parágrafo, falei da Djamila, no meu, eu vou citar a Djamila de novo, para falar que aquele repertório tem total sentido. Porque uma coisa que eu vejo muitos corretores falando sobre redações é que muitas vezes o candidato ele vai lá e ele joga um repertório. Ele joga o repertório e por mais que faça sentido aquele repertório para o que ele está escrevendo, para o tema, para o argumento e tudo mais, ele não consegue explicitar a relação do repertório com o argumento. Então, essa é uma maneira, né, de deixar bem explícito para o corretor que o meu repertório faz sentido e que o meu argumento também faz sentido. Sobre desenvolvimento 1, é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, sintam-se livres para mandar no chat. Pode passar para o próximo. Ok. O desenvolvimento 2, ele vai seguir a mesma linha lógica do desenvolvimento 1. Então, assim, se você aprendeu a fazer o desenvolvimento 1, você sabe fazer o desenvolvimento 2. Fique tranquilo em relação a isso. No final, na redação, você só tem que aprender a fazer 3 coisas. A sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. Porque o desenvolvimento 1 é a cópia do desenvolvimento 2. A única coisa que vai mudar é o seu argumento e possivelmente o seu repertório.
Eita. Acabou saindo aqui dos slides. Ah, ok, voltou. No desenvolvimento 2, eu vou trazer o meu segundo argumento e eu vou desenvolver ele um pouco melhor. Ou seja, ademais, no meu primeiro parágrafo, eu comecei com nesse sentido, que é para iniciar o tema. Ou seja, tem ali a minha introdução, nesse sentido, ou seja, de acordo com o que eu falei na introdução, agora eu vou desenvolver tal parte. Depois que eu desenvolvi o meu desenvolvimento 1, nesse desenvolvimento 2, eu vou falar que tem algo além do que eu falei anteriormente. Ou seja, ademais, isso pode ser substituído por um além disso e por outras conjunções que tenham esse mesmo sentido. Ademais, torna-se fundamental para o combate à falta de visibilidade dessa ocupação a realização de campanhas públicas capazes de mostrar a importância do papel exercido pelas brasileiras encarregadas por atividades de cuidado, acompanhadas por projetos de lei asseguradores de remunerações justas e direitos. Ou seja, é a mesma coisa do desenvolvimento 1. Eu vou começar meu parágrafo retomando meu segundo argumento e dando ali uma explicadinha nele com palavras diferentes. Seu primeiro período não precisa ser uma coisa muito elaborada, é só realmente para você fazer essa ponta com o argumento apresentado anteriormente. Então, depois disso, eu vou começar a próxima frase com uma conjunção. Nesse cenário, que é a mesma coisa de nesse contexto, nesse sentido, aqui é só para não ter a repetição de palavras, né? Nesse cenário, é possível exemplificar esse fato através da fala de Ailton Krenak, representante indígena, o qual diz que para tirar um tema da invisibilidade dos olhos sociais, demanda-se não só o debate, mas também, aqui está escrito um pouco errado, depois a gente altera, mas também formulações legais sobre a temática. Ou seja, aqui eu quis trazer esse repertório para mostrar que não precisa ser algo relacionado totalmente com o tema, o seu repertório. O Ailton Krenak é um representante indígena. Então, assim, ele tem uma fala sobre falta de visibilidade e o meu argumento também é sobre isso. Então, essa ligação entre esses dois pontos me permite trazer esse repertório. Então, aqui eu utilizo um repertório que não tem ligação direta, é mais uma ligação indireta, para mostrar para vocês que muitas vezes você não precisa ter um repertório para tudo. Você não precisa ter 1000 repertórios de cenários de saúde, de cenários de segurança, política, educação, tecnologia. Muitas vezes é interessante o que as pessoas falam de repertório coringa, em que você vai procurar, né, querendo ou não, demanda leitura, demanda conhecimento de mundo e essas coisas, você vai pegar coisas que você já conhece, pessoas que você já viu falando sobre qualquer parte ali que tenha a ver com o seu argumento e trazer para o seu texto. Isso é totalmente permitido e isso mostra que, às vezes, é até um ponto bom considerado pelos corretores, porque isso demonstra que você consegue realizar um texto sem um repertório que seja exatamente aquilo que o texto pede. Isso aqui não é uma fuga de tema. Eu sei que pode ser uma dúvida que as pessoas podem ter, né? Tipo, mas eu estou utilizando um repertório que não tem a ver com o trabalho de cuidado das mulheres, mas está tudo bem eu utilizar esse repertório? Se o seu repertório ele tem relação com o seu argumento, não tem problema nenhum. Fiquem tranquilos. Então, depois que eu apresento o repertório, podem... mais ou menos o que eu faço, né? Querendo ou não, eu sigo o mesmo modelo de redação, seguia, né? Para todas as redações que eu fazia. Ou seja, eu começava aqui introduzindo, só escrevendo com outras palavras, o meu primeiro argumento, o meu segundo argumento. Depois disso, eu trago, falando, é possível exemplificar, é possível explicar o fato, a afirmação e essas coisas por meio de um repertório. Então, sempre vou seguindo essa lógica. Acostumem-se a fazer isso. Treinem redações várias vezes para vocês criarem o modelo de redação de vocês. Outra coisa que a VUNESP zera também, e que é uma coisa muito perigosa, que eu vejo muita gente indo atrás, é modelo de redação pronto.
Gente, modelo de redação pronto, em primeiro lugar, que ele só serve para o Enem, né? Porque o Enem tem a questão da problemática, de você sempre seguir o mesmo modelo certinho. E segundo, que os corretores, hoje em dia, eles conhecem já a maioria dos modelos de redação pronto. Então, eu não sei em qual ponto seria interessante você aprender a fazer redação por meio de um modelo de redação pronto em que você só vai encaixar palavras. Eu recomendaria vocês a treinarem um jeito que para vocês faz sentido vocês escreverem a redação de vocês e que vocês repitam aquilo, cria o seu próprio modelo, igual. Meu modelo é sempre uma cópia. Meu primeiro desenvolvimento é igual ao segundo desenvolvimento. Então, continuando. Aí aqui, depois que eu trago o repertório, eu falo, tal afirmação mostra a natureza benéfica. Lembra que no outro eu coloquei que era uma afirmação, a afirmação trazia um caráter nocivo. Nesse caso, eu trouxe o caráter benéfico, entende? É literalmente uma cópia, eu só adaptei àquilo que o meu texto pedia. Então, tal afirmação mostra a natureza benéfica de campanhas formativas e projetos de lei devido à sua capacidade de permitir o debate e garantir direitos. E por fim, para eu poder fechar, né, esse parágrafo, o que eu faço? Eu começo com a conjunção novamente sendo muito importante. Portanto, com o objetivo de tornar visível o trabalho de cuidado, faz-se necessário aplicar o pensamento de Krenak. Novamente, o meu parágrafo está sendo cíclico. Eu comecei com Krenak, termino com Krenak. Comecei no outro com a Djamila, terminei com a Djamila. Então, aplicar o pensamento de Krenak, visto que projetos legais e campanhas de valorização podem amenizar a problemática no Brasil. Esse é um ponto interessante. Às vezes, a VUNESP traz um tema que seja um problema. Se for esse o caso, não precisa da proposta de intervenção. O que eu quero dizer é que tenham em mente que muitas vezes um problema, ele não consegue ser 100% relacionado, por mais que a sua proposta, por mais que seu argumento seja muito bom. O que realmente acontece é que a sua proposta, ela serve para amenizar o problema. Então, fica a dica, se vocês forem realizar o vestibular e o tema for um problema, tenham em mente isso. Vocês não conseguem resolver um problema 100%. Vocês vão apenas sugerir como amenizar aquele problema, como tornar aquele problema menor. E é basicamente isso no desenvolvimento 2. Pode passar. Bom, aqui na conclusão, que vocês tiveram a dúvida, né, da questão da proposta de intervenção, vou explicar um pouco melhor sobre a conclusão da VUNESP. A conclusão da VUNESP não segue os mesmos moldes do Enem. Logo, para não confundi-los, não irei expor a conclusão original, mas sim uma adaptada ao modelo da VUNESP. Então, aqui, para fechar o parágrafo, a conclusão da VUNESP ela é até muito mais simples do que a conclusão do Enem, porque a única coisa que você precisa fazer nessa conclusão é o quê? Você vai começar com uma conjunção de conclusão, né? Você vai falar um pouco ali do tema e você vai expor quais que foram os seus argumentos, o seu primeiro argumento e o segundo argumento. E basicamente isso. Fica assim, mais ou menos, ó. Logo, para enfrentar os desafios... Por causa que, assim, antes de começar, calma. A conclusão não serve para você trazer uma informação nova, um repertório novo, uma coisa que você vai escrever que você não escreveu no seu texto antes. A conclusão, ela serve para você trazer as coisas que você escreveu anteriormente e apenas comentar sobre elas, para falar assim, ó, eu falei de tal coisa e tal coisa, então é isso que tem a relação com o tema tal e tal e tal. Então aqui, ó, logo, para enfrentar os desafios da invisibilidade de tal função, demanda-se a alteração da mentalidade social, que foi meu argumento 1, além de campanhas acompanhadas de legislações que assegurem a visibilidade e valorização do trabalho de cuidado exercido pelas mulheres no Brasil. Pronto. Ou seja, eu dei ali uma breve retomada e comentei qual que é o meu argumento 1 e meu argumento 2. E aí, só para dar uma fechadinha melhor, eu falo, espera-se que com a efetivação de tais medidas, ou seja, com você aplicando o meu argumento 1 e o meu argumento 2, a problemática seja amenizada e que as brasileiras sejam reconhecidas e bem remuneradas, assim como no universo de Star Trek, escrito por Gene Roddenberry.
Ou seja, aqui eu trago aquele ponto que eu falei antes do texto cíclico. Eu comecei com Star Trek, eu vou continuar com Star Trek. Então, dando um exemplo. Nesse caso aqui, o universo de Star Trek eu utilizei como positivo. Então, eu trago no final ele como uma esperança, ou seja, da nossa realidade ser parecida também com a realidade de Star Trek. Se fosse o contrário, se eu trouxesse como uma coisa negativa, eu ia exemplificar isso. Eu ia falar assim: espera-se que não aconteça o mesmo que acontece no universo de Star Trek, escrito por Gene Roddenberry. Isso se aplica a qualquer repertório que vocês utilizarem. Se for uma música, um livro, uma série, um mangá, uma HQ, qualquer coisa do tipo. Aqui, né, só novamente reforçando, retomar o repertório. Aqui, assim, essa parte de retomar repertório e você fazer esse negócio de texto cíclico não é obrigatório, entendeu? Não é uma coisa que você precisa fazer no seu texto, não é um requisito, não é uma coisa que se você deixar de fazer, você vai perder ponto. Às vezes, o que pode fazer é trazer mais coesão para o seu texto, trazer mais nítido para o corretor que você realmente conseguiu trabalhar todos os pontos que você queria trabalhar, que você falou que você ia trabalhar nos seus 2 argumentos. Então, retomar o repertório da introdução na conclusão garante que seu texto seja cíclico. Essa característica não é obrigatória, ela é apenas interessante em questões de organização textual. E sobre a conclusão, é basicamente isso. Pode passar. Bom, agora aqui sobre dicas de repertório, né? O canal que eu vou recomendar para vocês é o canal do Le Monde Diplomatique Brasil. Originalmente, essa é uma revista francesa, mas ela tem uma representação aqui no Brasil, que é escrita completamente em português, os vídeos são em português, então não precisa ver legendado e não precisa também ter ali um conhecimento em francês para poder ter acesso aos conteúdos. E o canal do Le Monde, ele é muito interessante, por quê? Porque eles postam um vídeo semanalmente, pelo menos quinzenalmente, eles sempre estão postando um vídeo com uma pessoa de autoridade, ou seja, uma pessoa que tem ali relação com aquele assunto, tem estudo sobre aquele assunto. Então, eles já fizeram entrevista com Ailton Krenak, com a Djamila Ribeiro, com vários estudiosos. Então, são vídeos pequenininhos, né? Não são vídeos de longa duração e que eles sempre trazem pontos que são muito contemporâneos. Tanto é que já teve mais de uma redação da VUNESP que tinha exatamente um vídeo, parece assim, nossa, eu fiquei abismado quando vi isso, que tinha mais de um tema de redação da VUNESP que o canal do Le Monde tinha feito um vídeo sobre aquilo exatamente no período da prova, ou seja, um mês antes de ter a prova da VUNESP, o Le Monde foi lá e lançou um vídeo que era daquele assunto. Então, sendo a redação uma parte que tem uma pontuação muito grande na sua composição de nota, eu arrisco dizer que esse canal ele seja muito interessante para você acompanhar coisas do mundo contemporâneo. Porque os temas de redação nunca vai ser uma coisa que você nunca viu na sua vida. Nunca vai ser. Sempre vai ser uma coisa que você já ouviu falar. Muitas vezes o que vai acontecer é que você não sabe muito sobre aquele tema. Por isso mesmo que eu estou recomendando esse canal, porque além de ser uma fonte segura, uma fonte confiável, né, que tem ali uma boa base teórica, você também consegue ficar por dentro de quais são os temas mais ali vistos no mundo contemporâneo e tudo mais. Sem contar que, assim, quem forma o vestibular, né, quem faz ali o texto da redação, que elabora o tema e tudo mais, são pessoas que estudam, são pessoas com base teórica. E essas pessoas, querendo ou não, fazem parte do mesmo nicho que o canal do Le Monde. Então, eu acredito que pode ser sim, muitas vezes um tema do Le Monde tem total relação com um tema da VUNESP, porque os públicos que fazem parte da confecção desses conteúdos fazem parte da mesma bolha, né? E aqui, por fim, né, utilize os seus gostos na redação. Você não é obrigado a citar o filósofo, você não é obrigado a saber tudo que Robespierre disse, você não é obrigado a saber tudo que Kant disse, porque muitas vezes os professores, eles falam isso, né, da gente aprender 1000 coisas sobre 1000 filósofos. Se você gosta de filosofia, tudo bem. Eu, por exemplo, nunca usei filosofia na minha redação, porque eu acredito que, para utilizar, eu deveria saber bastante sobre aquele teórico, tipo, filosofia é uma coisa extremamente complicada, na minha opinião, né? Eu sou de exatas, eu faço computação. Então, para mim, é um pouco difícil os filósofos.
Então, eu não achava seguro eu utilizar uma frase de uma pessoa que eu nem sei o que ela tá falando direito. Então, valorize seus gostos. Se você gosta de Queen, se você gosta de um mangá que tá famoso, se você gosta de um filme que tá famoso, você pode sim utilizar aquilo, entende? Hoje em dia a gente tem contato com muitos conteúdos, então tenha certeza que em algum lugar você já teve acesso àquilo antes. Só tenha cuidado com os repertórios que você vai utilizar. Utilize sim seus gostos, mas filtre bem para ser uma coisa das grandes áreas de conhecimento, né? Cultura, matemática, física, geografia, essas coisas. Inclusive, é o próximo ponto, né? De que, além de filósofos, você pode utilizar como repertório os conteúdos aprendidos durante sua vida escolar. Matemática, química, física, geografia, biologia, português, literatura. Então, assim, se é um tema de desigualdade social, você pode citar a segregação socioespacial de geografia, que é um conceito geográfico. Você aprendeu isso na sua escola, em algum momento da sua vida, e você não é obrigado a trazer uma frase de alguém, um filme, alguma coisa. Você pode falar assim, segundo a geografia, a segregação socioespacial é denominada por tal coisa, e ver se a aplicação dela no mundo real, visto que pipipipopopó, que só falando rápido algo que eu não elaborei muito bem, mas que eu espero que faça sentido. E, por fim, não se prenda a decorar milhões de dados ou legislações diferentes. O básico funciona. Muitas pessoas, além dos filósofos, né, que é uma coisa extremamente famosa, utilizada na redação, elas acabam decorando 1000 artigos do Código Penal, 1000 coisas da Constituição. É importante e é legal, sim, vocês saberem da Constituição, saberem das leis ali no básico, mas você não é obrigado a saber todos os artigos, saber todas as coisas da Constituição. E eu entendo que para muitas pessoas, às vezes, não é um foco, né? Não é algo ali que a pessoa tem muito contato com. Então, não se preocupem em aprender especificamente sobre só filósofos ou só legislação. O seu gosto também importa e o básico sempre vai funcionar. E é basicamente isso. Se vocês tiverem Perfeito, alguma Joyce. dúvida, vocês podem entrar em contato. Se vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa de processo, né, da redação, igual, eu tenho dúvida qual que é a ordem de aplicação, ou então eu tenho dúvida se o modelo é tal coisa, vocês podem sim entrar em contato com a VUNESP, né? Aqui tem o horário de funcionamento e o telefone para vocês entrarem em contato, então sintam-se livres. E além disso, o Nave sempre está aqui, né, para vocês poderem entrar em contato, tirarem dúvidas, participarem da live. Então, é uma coisa que a gente recomenda bastante. Uhum. Perfeito. Como a Joyce falou, aí tá o contato da VUNESP. Gente, esse contato ele serve para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Se vocês não receberam ainda algum comprovante de inscrição, tiveram dúvidas na hora de fazer a matrícula de vocês, a inscrição de vocês para o vestibular, entrem em contato com eles através desse número. As apresentações, todos os slides, a gente está mostrando o número deles, porque é um número muito importante para vocês terem. E é isso, qualquer dúvida pode entrar em contato com eles. E aqui também, nosso canal de comunicação com vocês, né? O nosso e-mail, no caso. Por enquanto, é o nosso e-mail, em breve, nosso canal. Vou fazer com a Bia, com o Fê, essa semana. E aí a gente vai se falando por lá. Vai ser muito bacana. Eu também, a Bianca perguntou aí no chat qual seria a próxima live que vocês teriam interesse em participar. Vocês falaram de matemática. Então, durante a live aqui, eu já fui mandando mensagem para o menino, para o Bragtoni, que respondeu matemática para a gente nesse semestre e no semestre anterior também. E vou ver a disponibilidade de horário dele, a disponibilidade de dias, e aí a gente envia o convite da reunião para vocês, tá bom? Da nossa live, do nosso quarto encontro, né? Já estamos indo para o quarto encontro. E como o professor falou, esse vídeo vai estar disponível já no nosso site do Nave, né? Para quem não tem ainda acesso, vou mandar o link aqui no chat para vocês também. E tem uma coisa muito legal, que eu não sei se vocês entraram no Nave, no nosso site, nessa semana que passou, ou hoje,
mas nós subimos um documento novo de dicas de estudo, lá contém já o nosso link para o nosso novo edital. Então, lá tem algumas dicas de estudo feitas para vocês, tá? Dicas como resumos, o que pode ajudar vocês no dia de estudo, no seu dia a dia. E se vocês quiserem acessar, tá muito legal o documento, e ele já está disponível lá na nossa plataforma do Nave. Fica dentro desse link que eu enviei aqui no grupo, ou no grupo não, no chat, fica dentro de dicas de estudo. Ele é um PDF um pouco curto, mas as dicas que estão lá são muito legais. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, podem ficar à vontade. Alguém quer acrescentar alguma coisa? As meninas, professor? Pessoal, eu fiquei impressionado aqui. Estava até falando com a Ana Marta aqui nos bastidores. Olha, Joyce, parabéns, viu? Realmente foi uma aula que eu vou te falar, viu? Eu não tenho palavras assim, sei lá. Acho que foi a primeira vez que eu vi uma aula de redação assim que realmente fez muito sentido para mim também. Foi muito legal. Parabéns mesmo. E acho que até o fim, até o dia da prova lá, a gente faz alguma coisa. Estamos falando aqui que você vai fazer de português também, viu? O pessoal aqui mandou no WhatsApp, viu? Isso aí, gente. A gente espera ter ajudado, né? A gente resolveu. No semestre passado a gente fazia esses encontros mais específicos mais para frente, mas a gente entendeu também que era melhor agora, né, Ana Marta? Porque aí dá para o pessoal estudar também, rever os Sim, vídeos, né? Então sim. agora a gente vai entrar numa cadência de encontros específicos de disciplinas, né, ou de matérias, como dizem lá nos vestibulares. Então foi a redação, agora acho que o pessoal escolheu matemática, depois a gente faz química, geografia, história, biologia e tudo Isso mais o mesmo. que tiver lá. E a gente vai ajudando vocês lógico, a gente não vai conseguir responder o vestibular inteiro, mas para isso que tem as provas anteriores, para alguma coisa. Eu só queria que vocês prestassem atenção numa coisinha que é muito importante. Esse edital novo, a gente conversando internamente, a gente viu que a gente chegou a uma conclusão que tinha muito conteúdo para ser solicitado para vocês estudarem para o vestibular. Então a gente tirou muito conteúdo, tá? Então dá uma olhadinha direitinho. Vocês têm a boa notícia é que tem menos conteúdo para estudar para o vestibular. A gente cortou bastante coisa, principalmente de física, de matemática. Então dá uma olhada lá que a gente enxugou uma boa parte daquele conteúdo e a gente vai procurar fazer aqui as nossos encontros, sempre para ter uma aula brilhante aí como a Joyce fez, né? Vamos deixar disponível para vocês lá no site do Nave, que vocês podem acessar a qualquer momento, a qualquer hora, por qualquer dispositivo que tenha um navegador. E é isso. Esse é o nosso jeito de trazer vocês já desde o início, desde candidatos, é o que eu falei, podem divulgar para todas as pessoas que vocês conhecem. Não precisa estar inscrito no vestibular daqui da nossa instituição para acessar. A gente não faz nenhum tipo de bloqueio por você não ter um usuário, alguma coisa. Esse é o jeito que a gente faz, esse é o jeito da gente transformar, esse é o jeito da gente contribuir com a sociedade em tudo que a gente pode. Certo, meninas? Podem fazer o fechamento. Perfeito. Professor, eu também queria falar uma coisinha. O pessoal perguntou aí no chat, né? Nós perguntamos aqui no chat, a Bianca. A gente limitou matemática ou geografia porque são provas que nós já temos resolvidas, tá bom? O que acontece? Nós temos um time para cada, no caso seria uma dupla para cada matéria, para cada disciplina, para não ficar pesado para todo mundo, porque a maioria trabalha, não tem tanto tempo, então eles se dividem da melhor forma possível entre eles para poder fazer a etapa de resolução. Depois que é feito, é legal vocês terem esse overview, assim, que a gente faz por trás, né? Depois que eles finalizam essa resolução, no caso, cada dupla finaliza a sua resolução, que ficou responsável, eles encaminham essa resolução, colocam na nossa pasta compartilhada, e o pessoal de formatação pega esse arquivo e redige todo o documento que vocês têm em mãos no site do NAVE.
Depois desse processo, a gente envia para a comunicação e a comunicação que faz a postagem no nosso site. Então, a gente limitou matemática ou geografia porque o pessoal conseguiu fazer nesse final de semana. Então, são as disciplinas que nós agora, hoje, temos em mãos. Pode ser que amanhã a gente receba a de física, como o Moisés comentou que ele gostaria de ter de física. Pode ser que amanhã a gente tenha, ou no meio da semana. Então, por enquanto, a gente está trabalhando, tá? Com as matérias que nós temos, com o pessoal que já tem o conhecimento da prova anterior. E o professor Rodrigo quer falar, mas eu só vou encerrar aqui rapidinho. O pessoal, então, no caso de matemática e geografia, como eles já resolveram o nosso vestibular anterior, eles já sabem o que caiu, qual questão eles acham legal vocês terem uma base assim de conhecimento para poder fazer. E por isso que a gente perguntou entre essas duas matérias, tá bom? E a gente também se importa com a opinião de vocês. Então, a gente perguntou aqui, mas é por conta disso, porque os outros a gente ainda não recebeu esse material. E ao longo da semana eu acredito que o pessoal finalize, tá bom? Só isso mesmo. Pode falar, professor. É só deixar claro, assim, não ficar condicionado a essa última prova, porque assim, nós temos hoje no site do NAVE, para se ter uma ideia, nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 11 provas anteriores resolvidas, comentadas e tudo mais. Então tem material. Se a gente fosse montar numa apostila isso, a gente praticamente teria uma apostila quase de cursinho. Então não condiciona muito a receber o material ainda do último. O último, provavelmente, são exercícios muito próximos do que já foi pedido antes. Então, para estudar, tem muito material. Não achem que no próximo vestibular eu tenho que esperar o que estava no semestre passado, porque é muito próximo. Não é assim que a VUNET trabalha. Isso foi uma das coisas que a gente tirou um pouco de conteúdo de lá, porque eles, por exemplo, tinha 40 conteúdos, acho que em física ou em matemática, então eles vão pulando os conteúdos e você acaba tendo que estudar quase que a matemática inteira do ensino médio do fundamental e para depois responder 8 questões. Então dava uma liberdade muito grande, uma variedade muito grande de assuntos. Por isso que a gente tentou fazer também incidência de matérias e etc. Então, assim, a gente está trabalhando. Provavelmente, que nem a Ana Marta falou, vai saindo aos pouquinhos essa atualização da prova mais recente que a gente tem. Mas, gente, vão pegando das outras, vão estudando, porque é muito próximo, tá? Não é muito diferente do que vinha sendo feito e também não vai ser muito diferente do que será para o próximo, porque, como a Joyce bem falou, né, cada empresa de elaboração de vestibular, ela costuma ter um padrão, ela costuma ter um método dela, que ela entende que seleciona melhor os candidatos. Então, cada uma tem um jeito de fazer a sua composição, tá bom? Obrigado, Ana. Imagina, eu queria também complementar o que você falou agora sobre não ficar preso, né? Gente, dá para fazer um match aí entre a análise de incidência que já tem também no nosso site do NAVE. Então, dá para vocês pegarem essa análise de incidência e bater com o edital. Porque como o nosso edital está atualizado com essas matérias que o professor falou que foram eliminadas de um para outro, seria muito legal vocês pegarem como base o que está na análise de incidência, que mais tem recorrência nas nossas provas, e juntarem com o que está no edital. Então, vocês foquem nisso e foquem também nas nossas provas anteriores, que já tem tudo publicado bonitinho, tá bom? Era só isso mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Se quiser, pode falar, mandar no chat. Ana, Oi? eu acho que vale a pena só uma coisinha. Eu vou compartilhar aqui, tá? Posso Opa, pegar? claro. Claro. Pessoal, eu não sei se eu fui claro no que eu falei, mas é nesta parte aqui ó, que a gente está falando, tá? Quando vocês vierem aqui no edital, e aí vocês têm aqui o anexo 7, conteúdo programático das disciplinas. Foi aqui que nós decidimos
eliminar alguns desses tópicos em relação aos vestibulares passados. Tá? Eu vou te mostrar um que é bem claro isso. Aqui está toda a parte que geralmente redação a gente não mexe, tá? Então tudo que vocês ouviram aqui da Joyce manteve exatamente como era. Agora, aqui, ó, olha só, se vocês pegarem os outros vestibulares, vocês vão ver esses itens 1, 2, 3, 4, 5, com muito mais subitens aqui para estudar. Então, o que que a gente fez? A gente realmente sentou e deu uma olhada no que era fundamental para o aluno entrar aqui. E depois a gente faz. Então, a gente estava vendo que tinha muita coisa lá que depois ou o aluno acaba vendo aqui de novo, ou não tem uma atuação muito grande para as engenharias que a gente tem aqui. Então, a gente, olha, só para vocês terem uma ideia, matemática, a gente enxugou bastante, né, se vocês compararem com o outro. Então, a gente pegou os tópicos importantes de uma disciplina como matemática, por exemplo, e a gente colocou exatamente o que a gente quer mesmo. Que isso vai ser importante para quando você entrar aqui, você acompanhar o curso. O resto foi cortado. Biologia não posso falar muito, que não é minha praia. Física também. Então, ó, física enxugou bastante. A gente, ó, acabou já. Então, aproveitem que a gente fez isso. E é aqui que eu estou falando, onde a gente retirou alguns conceitos. Então, vocês podem ter. Ficou até melhor para vocês estudarem, porque agora vocês podem reduzir a carga de estudo e vocês têm todo aquele material lá para poder ajudar da mesma forma. Então, é basicamente isso que eu queria passar. Então, não fiquem dependendo tanto dessa última prova. Por quê? Porque nós reduzimos o conteúdo. Então, não é a última prova que vai direcionar muito para aquilo que você vai fazer. São todas, na verdade. O que importa é você dominar aqueles tópicos ali que a gente escolheu. Tá bom? Do mais, acho que foi brilhante, pessoal do Nave, muito obrigado. E, pessoal, sempre, 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 os encontros, se você não receber, se você não tiver no nosso canal de WhatsApp, que as meninas aqui estão toda hora divulgando para vocês entrarem por e-mail, se vocês não tiverem na nossa lista de contato, sempre os encontros estarão na página do Nave, tá? Eles estão lá na página principal, tem encontros do Nave, você clicando e você olha a data, o horário, e você pode clicar ali que você entra no Teams com a gente. Tá? Então tem vários canais, tem e-mail, tem um monte de lugar para você nos achar, e a ideia é que a gente ajude cada um de vocês aí da melhor forma possível. Tá bom? Então, agradeço muito de uma participação de todos. Tenham todos uma boa noite e até o próximo. Que pela Ana Marta, que ela me contou aqui, vai ser breve. Eu espero que em breve. Vou Isso só mesmo. confirmar aqui com o pessoal e aí a gente entra em contato com vocês, gente. Tá Muito ótimo. obrigada pela presença de vocês. Esperamos vocês no nosso próximo encontro de matemática. E é isso, gente. Precisando de qualquer coisa, a Beatriz quer falar. Pode falar, Bia. É a nossa, Beatriz? Olá, boa Tá. noite. Desculpa, Não. eu cliquei sem querer. Ah, tá. Tudo bem. Acontece. Então, gente, é isso. Nossa próxima live vai ser de matemática. Ainda não tenho uma data, porque eu preciso ver com o Vitor. Mas é isso. Muito obrigada pela presença de vocês e esperamos vocês na nossa próxima live.